O ventre materno é o nosso portal primeiro para a vida, mas parece que à medida em que a gente vai se tornando uma mulher madura, a gente vai ter que de novo passar por esse portal e começar a desfazer esses elos invisíveis que ainda nos mantêm totalmente vinculada, dependente e precisando da aprovação desse olhar da mamãe, para que a gente possa realmente ir para a vida e se realizar plenamente como mulher. Vamos olhar juntas para isso? Como é para você a relação mãe e filha? Você enquanto filha, ela enquanto mãe e cada uma lidando com os seus desafios nessa evolução. O milagre da vida se dá, sem dúvida, pela fusão do feminino e do masculino, mas é sobretudo esta passagem pelo ventre materno que nos traz o grande milagre da existência. E o nosso olhar direto vai para a mãe. Ela é a referência desse feminino primeiro, inspirador que a gente tem na vida. E quando eu falo inspirador, a gente pode entender um aspas, porque muitas vezes o papel materno foi unicamente de nos trazer para a vida, ou tornar um ambiente seguro, eficaz na nutrição, daquilo que a criança precisa para que ela sobreviva e consiga ir adiante. Mas a ideia muito romântica e idealizada de que a figura materna é aquela mãezona, sabe? Do colo abundante, carinhosa, que se preocupa, que escuta, que acolhe, que apoia, muitas e muitas vezes não passa só de um sonho infantil, do qual, mesmo nós amadurecendo enquanto menina, jovem e hoje mulher madura, parece que ainda lá dentro tem uma parte que anseia por encontrar essa mãe que vai realmente nos reconhecer com tudo aquilo que a gente tem, que é parte desse legado que ela nos deu, mas que tem um brilho próprio. E essa mulher que nos deu a vida, ela é a referência primeira do nosso feminino. Seja a sua própria mãe biológica, seja a sua mãe de criação, seja a sua avó, seja alguém ou irmã mais velha, pode ser, em alguns casos, a experiência de olhar para esse feminino que já existe, que já se relaciona, que já tem uma imagem, ela é a primeira referência. E nós vamos aprendendo, porque o ser humano ele evolui pela imitação. Então, quando a gente começa pequenininha, ainda meninas, a observar como é a voz, a presença, a fala dessa mulher nas relações sociais. Ela é ouvida, ela é acatada, ela é uma tirana, ela é mais mansa, ela come pelas bordas. Como é a relação dela com o masculino, seja a figura do pai, seja a figura do avô, seja a figura dos outros filhos. Os homens a têm com respeito, os homens a temem, os homens fazem brincadeiras, sabe, de mau gosto. Como é essa percepção de o olhar masculino para uma mulher? E como é a relação também dela com o próprio corpo? É uma mãe que toca, que oferece o quentinho do colo, ou é uma mãe que cria espaços, não consegue muito essa interação? Isso tudo marca a nossa experiência, mesmo que seja de uma forma como uma referência ainda inconsciente. Nós crescemos a partir desse referencial e como filhas nós vamos evoluindo. Então da menina pequena, dependente, nós nos tornamos menina moça. E aí começa a acontecer o movimento. A mãe, ela gera para a vida, ela não gera para si, ela não gera para suprir algo do casal. Isso na teoria, porém na prática a gente sabe que muitas vezes a própria mãe diz isso despudoradamente. Você salvou meu casamento, né? A sua chegada na minha história deu um significado para um vazio existencial que eu sentia. Pode parecer bonito, até assim, uma forma amorosa de se referir, porém isso tem um peso muito grande, porque um filho, ele é a continuidade, mas ele não pode ser responsável pela realização da plenitude ou da satisfação, seja da mãe, seja do pai. E como vínculo, especialmente entre mãe e filha, ele é muito visceral, ele compartilha energias pela região uterina, por essa forma muito sinestésica que nós mulheres percebemos umas às outras.
a gente está muito mais ligada à mãe do que nós temos muita clareza. Pode ser até que você não tenha uma relação amigável com a sua mãe, até de estranhamento, porém a conexão ela é muito forte. E à medida em que nós vamos amadurecendo, a gente vai sendo convidada a perceber o que exatamente é meu nessa história. Qual é a parte que vem como uma referência, um legado, do qual ela está conectada inclusive com a minha avó, a mãe da minha mãe. E eu posso começar a desmembrar esse pacotão desse feminino do qual eu me inspirei para ser a mulher que eu sou hoje e começar a assumir a minha autenticidade, a minha autoria, a minha voz. Não em negação, não em contraposição, muito pelo contrário, mas por um sentido de tomar consciência de que o meu papel enquanto filha é de sim, receber, honrá-la, agradecer pelo aquilo que veio, como veio, foi a minha primeira inspiração, é o grande portal que me dá a vida, me deu o primeiro sim, porém é na abundância do mundo que eu vou poder retribuir isso. E como filha, existe esse segundo parto que muitas vezes nós somos convidadas a vivenciar. Não importa se você tenha 20 anos e está indo fazer faculdade fora, ou se você, como eu, está na faixa dos 40, já casou, já está com a vida andada, parece que ainda existem fios invisíveis, que são esses elos, que nos prendem muitas vezes a quase um compromisso que a gente tem, de que eu só posso ir e ficar bem se mamãe ficar bem. E isso é uma coisa irreal, isso nos leva para um lugar de culpa, isso nos leva para um lugar de limitação e muitas vezes a gente vai sabotar os nossos sonhos, os nossos projetos de emancipação por não dar conta de ver que existe uma frustração que fica ao lado da mamãe. E que essa frustração, pelo olhar da constelação, ela diz respeito à história dela, que foi ligada com a própria mãe, na relação da mamãe com os papais dela, ou seja, com os seus avós. E se eu, como filha, olho para isso e me sinto capaz ou no papel de resolvedora, eu estou completamente fora do lugar dentro do meu sistema familiar. Eu vou tornar a minha própria vida um desastre, porque à medida em que eu vou doar para trás e querer achar que eu sou maior, ou porque eu sou terapiada, ou eu estou em busca tanto do meu feminino, eu sei tanto sobre a minha simplicidade, que eu acho que eu posso curar a mamãe. Não, o nosso papel enquanto filhas não é curar a mamãe nenhuma. As dores da mamãe, elas são da mamãe, faz parte da história de vida dela. Você pode ser solidária, você pode saber oferecer, por exemplo, uma escuta. Se você tem algum trabalho de cura, você pode fazer uma sessão de reiki para sua mãe, não tem problema. Mas não se posicionar no lugar da, entre aspas, salvadora, porque o seu lugar é para mais vida, é daqui desse ponto, enquanto filha, adiante, para um futuro, para gerar esse bem maior que vai ser compartilhado com muitas outras vidas. Então esse é um ponto-chave. Como está o seu olhar e o seu posicionamento em relação à sua mãe hoje? Faz essa percepção, fecha um pouquinho os seus olhos, se conecta aí dentro. Como eu olho para minha mãe? Eu vejo a minha mãe como forte, provedora, eu vejo a minha mãe como dependente. Eu sou a salvação da minha mãe. E aí você vai entrando nessa energia, porque aí tem um ponto-chave. O seu feminino, ele precisa ir para a vida, ele precisa compartilhar mais. E o seu melhor, ele vai ser daqui para frente. Daqui para trás é unicamente a gratidão que pode pacificar isso. Eu sei que não é simples, eu sei que não é um lugar muito confortável, eu trago esse tema porque eu estou vivenciando ele neste momento da minha vida. É como o quarto parto que eu faço da minha própria mãe, mas a gente está sendo convidada, porque eu só vou me validar e só vou realmente me apoiar no meu projeto maior de realização na medida em que eu puder olhar para trás e mesmo com o coração apertado eu falo, eu vou por mim, e ela fica
com o que é dela, sabe? Na constelação nós usamos essa frase, né? Você por você e eu por mim, né? Eu fico apenas com o que é meu e te deixo com aquilo que é seu. E nisso nós duas ficamos em paz e o horizonte se abre do jeito que é para cada uma com a sua história. Então deixa essa reflexão, deixa os seus comentários, conte um pouco da sua história, como está sendo para você se tornar mulher madura e ver a sua mãe às vezes num papel muito ainda dependente ou muito amiguinha. Minha mãe é grande, nós somos pequenas. Nós podemos nos sintonizar e trocar muito, mas o lugar dela é maior do que o seu. Você recebe dela, o seu olhar é de respeito. Tem muita coisa para falar, eu não vou me alongar demais, mas gostaria de deixar essa experiência e vocês comentem para a gente continuar a reflexão. Namastê!